Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar nossa reunião da tarde, lembrando aos irmãos de colocar os celulares no modo silencioso ou desligados. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, pelo amparo, pela assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que chegou até nós para nos ensinar a lei de evolução e progresso, nos explicar por que nós fomos criados, o que nós viemos fazer no mundo, o que representa para nós a vida futura. Pedimos, Senhor, que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da tarde na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, por nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Fora da Caridade não há salvação. E os nossos estudos se referem ao item 1, que tem o subtítulo de O de que precisa o Espírito para ser salvo. São dos registros de São Mateus que consta o seguinte texto: Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará um dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse no reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente, preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes
a um desses mais pequenos, dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida ao que estiver à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome, não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Com sede não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com assistência a um desses mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus capítulo 25, versos 31 a 46. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Cristiana e Lucas. Passamos a palavra a Cristiana. Boa tarde a todos. Que Jesus abençoe os nossos estudos, que os nossos amigos espirituais nos auxiliem, no entendimento da lição desta tarde, que é uma lição muito bonita, porque nos fala sobre a caridade. E para iniciar aqui a minha participação, eu queria ler um poema que eu achei estudando e achei muito bonito, de Casimiro Cunha. Olha o que ele nos diz: perdoa, ampara e esclarece. Toda migalha de amor é peça, forma e estrutura na construção do Senhor. Ninguém existe no mundo que não precise de alguém. Se queres felicidade, trabalha alongando o bem. A mão que te procura, rogando consolação, é generoso convite à luz da renovação. Atende e terás contigo a alegria doce e bela. A caridade é Jesus, buscando-te junto dela. Então é a caridade, é Jesus. Quando fazemos a caridade, nos aproximamos de Jesus, estamos mais perto dele. A caridade genuína, ela começa no respeito a todos. Ela não é só doar algo de material a alguém, uma roupa, ou um sapato, ou um alimento. É importante, sim, porque sabemos que ainda temos muitos irmãos que passam privações. Então é importante ter esse gesto. Mas não é somente ele. A caridade é muito mais. A caridade é quando nós desenvolvemos em nosso coração o sentimento como a compaixão, como a indulgência, a paciência diante das dificuldades, sentimentos de perdão ao nosso semelhante quando somos ofendidos. Quando aprendermos a desenvolver esses sentimentos dentro do nosso coração, transformando assim a nossa maneira de pensar e de agir, aí estaremos exercitando a caridade. Segundo Kardec, toda a moral de Jesus, ela resume
na caridade e na humildade. E Jesus é o nosso exemplo mais perfeito de caridade aqui que nós tivemos na Terra. Tem uma lição de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele nos fala sobre a regra áurea. O que é a regra áurea? É a regra de ouro? É a lei maior? E Emmanuel nos traz uma citação de Mateus, que nos diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, Mateus 22, 39. E aí ele vem nos dizendo: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Este princípio era transmitido com menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo que não desejais receber dele. Os persas afirmavam: fazei como quereis que vos façam. Os chineses falavam: o que não desejais para vós, não façais para outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebeus doutrinavam: o que não quiserdes para vós, não deseje para o seu próximo. Os romanos também falavam nessa lei áurea. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, na antiguidade, todos os povos receberam essa lei maior. Mas o único que colocou em prática foi Jesus. E aqui Emmanuel nos diz: profetas, admiradores, juízes e filósofos procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos, ou confundiram-se na tela do tempo em vista dos seus testemunhos fragmentários. Mas com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, pelo contrário, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então Jesus, ele não veio destruir a lei trazida por Moisés. Ele veio fazer-se cumprir a lei do Pai, a lei de Deus. E ele exemplificou a todo instante. Curou paralíticos, consolou os corações dos sofredores, amparou mulheres e crianças, foi misericordioso com todos. Então é o nosso exemplo maior. E aí, nesse item aqui que estamos estudando hoje, que é o item o que precisa o Espírito para ser salvo, nós vemos um diálogo de Jesus com o doutor da lei. Um doutor da lei que era aquele que entendia as Escrituras, as leis divinas. E esse doutor, para tentar Jesus, ele pergunta, o que precisamos fazer para possuir a vida eterna? E aí Jesus responde com outra pergunta, porque ele sabia que ele estava perguntando para deixar ele em maus lençóis. E aí Jesus fala: o que está escrito na lei? O que você entende da lei que você estuda? E aí o doutor da lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito,
e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então responde: muito bem, é isso mesmo. Faze isso e viverás. Só que aí ele volta e pergunta: mas mestre, quem é meu próximo? E aí Jesus vem e traz a parábola do bom samaritano, que é uma parábola assim fantástica para nos dizer, nos ensinar sobre a caridade. Como todos nós já conhecemos, né? Um homem que desce de Jerusalém para Jericó, e nesse caminho ele encontra com os ladrões. Os ladrões o ferem, roubam ele e deixam ele caído na estrada. Passa então por ele um levita, que era conhecedor da lei. Vê aquele homem caído, mas não ajuda. Segue adiante. Passa depois um sacerdote, que também conhecia as leis. Vê aquele homem, mas também não se comove. Segue adiante. E aí eis que de repente aparece o samaritano. E o samaritano, que naquela época ele era conhecido como uma pessoa impura, mundana, não era bem vista pelos hebreus, mas esse homem tinha algo a mais. Ele já tinha dentro do seu coração trabalhado a compaixão. E é tão interessante, tão bonito, porque olha o que diz aqui no texto. Chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tocado de compaixão. Então ele já tinha a compaixão trabalhada dentro de si. E aí então ele pega aquele homem, cura-lhe as feridas, põe ele no cavalo, leva ele a uma hospedaria, pede um homem da hospedaria que cuidasse dele, porque ele não poderia, ele tinha um outro compromisso, tinha que ir embora. E ainda fala com aquele homem que todos os gastos que ele tivesse, quando ele voltasse, ele pagaria. E aí, meus irmãos, isso é tão bonito, porque mostra pra gente quem que era aquele homem que estava caído. Ninguém sabe. Poderia ser qualquer um de nós. E como é bonito ver quando nós já estamos com o coração tocado pela compaixão, pela misericórdia, como que o nosso ato, a nossa ação pode ajudar a uma criatura sofredora. Então essa parábola, ela traz profundas lições. E uma delas é que mostra pra gente que não adianta a gente viver como o levita e o sacerdote, no sentido de conhecer a lição do Cristo, conhecer os seus ensinamentos, mas se a gente não coloca em prática. E quem é o próximo, mais próximo de nós? Os nossos familiares. E é no dia a dia, né, que estamos junto deles 24 horas por dia. Ali então nós temos que ser igual ao samaritano, perdoando, querendo sempre buscar servir, pensando sempre no outro, tendo mais empatia. É isso que Jesus nos convida. A caridade, ela é o caminho para a gente desenvolver os melhores sentimentos, para a gente fazer a nossa reforma íntima, a tão falada reforma íntima, que é a mudança de velhos hábitos que ainda temos enraizados dentro de nós, mas que nos impossibilita de ajudar, nos impossibilita de sermos melhores. O nosso orgulho ainda fala muito em nossos corações, a vaidade, o egoísmo. E a reforma íntima, ela faz com que a gente trabalhe esses sentimentos, moldando eles para algo melhor,
tirando eles do nosso coração verdadeiramente, que é o que o Mestre nos pede. E o mais importante, que nós devemos agir aqui como samaritano, é de ajudar a todos em nossa volta. E aí eu estendo também para fora dos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, nas ruas, numa casa espírita, nas tarefas que temos aqui de assistência àqueles que necessitam. Nós devemos ser igual ao samaritano, deixar que o nosso coração transborde desse sentimento de compaixão, de misericórdia. E muitas vezes não é fácil, né? Principalmente quando a gente está querendo ajudar alguém, mas essa pessoa às vezes não nos trata bem ou tem alguma desavença. E eu trouxe aqui uma lição que é do livro Contos desta e d'Outra Vida, que chama-se A Única Dádiva. Contava-se que Simão Pedro estava cansado, depois de 20 dias junto do povo. Banhara ferimentos, alimentara mulheres e crianças esquálidas, e, ao invés de receber a aprovação do povo, recolhia insultos velados aqui e ali. Após 3 semanas consecutivas de luta, fastigara-se e preferia isolar-se entre alcaparreiras amigas. Por isso mesmo, no crepúsculo anilado, estava ele só, diante das águas, a refletir. Então, Simão Pedro aqui, como vimos, estava cansado, ficou 20 dias trabalhando junto ao povo, socorrendo aqueles que estavam indo até ele, e só estava recebendo reprovação. E aquilo estava incomodando ele muito. Então ele decidiu retirar-se e pensar um pouco. Só que Jesus nos conhece muito bem, né, meus irmãos? E Jesus conhecia Simão Pedro muito bem. Viu que ele tinha alguma coisa que estava atormentando, então decide procurar. Aproxima-se Jesus de Simão. Que fazes, Pedro? Diz-lhe o mestre. Penso, mestre, penso. E o diálogo prolongou-se. Estás triste? Sim, muito triste. Mas por quê? E aí Simão Pedro responde: chamam-me de ladrão. Mas se a tua consciência não te acusa, por que você se importa com isso? Sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, alivio os enfermos e ajudo os necessitados. Entretanto, injuriam-me. Dizem por aí que eu furto, que eu exploro a confiança do povo. Ainda ontem, distribuía os velhos mantos que nos foram cedidos pela casa de Carpo, entre os doentes chegados de Jope. Alegou alguém que surrupiei a maior parte. Estou tão exausto, mestre. 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na pesca. Pedro, disse Jesus, que deste aos necessitados nesses últimos 20 dias? E aí Pedro responde: eu dei, Senhor, moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo e peixe. E de onde chegaram as moedas? Perguntou Jesus. Das mãos de Joana, a mulher de Cusa. E as túnicas? Da casa de Zobalã, o curtidor. E os mantos? Da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar-nos. E os ungüentos? Do lar de Zebedeu, que os fabrica. E o trigo, Pedro? Da seara de Zaqueu,
que se lembra de nós. E os peixes? Da nossa pesca. E então Pedro? E aí Pedro ficou assim, uai, mas então como assim? O que Jesus quer dizer com isso? O que devo entender, Senhor? Que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos de um modo ou de outro os elementos que devamos movimentar nas obras do bem. Disseste servir em meu nome. Sim, mestre. Recorda então que o amor não relaciona calúnias e nem conta sarcasmos. O discípulo, entremostrando súbita renovação mental, não respondeu, ficou calado. Jesus então abraçou e disse apenas: Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de mão em mão, de sítio a sítio. Ninguém pode dar, em essência, esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por Ele gerados na criação. E se algo podemos dar a alguém, Pedro, é o amor. É a única dádiva que podemos fazer sofrendo e renunciando por amar. O apóstolo compreendeu, beijou as mãos que o tocavam de leve. Em seguida, puseram-se ambos a falar alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte. Olha que lição mais bonita, gente. Uma lição simples que mostra pra gente que o ato de se doar algo material a alguém, ele não configura na verdadeira caridade. A caridade, ela trata-se de uma transformação interior para gerar uma disposição sincera de servir. Ela parte de dentro para fora. E aqui nós estamos falando da caridade essencial. E vamos pedir uma ajuda a Emmanuel de novo. No livro Vinha de Luz, ele fala o que é essa caridade essencial. Caridade essencial. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. A assistência, a medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem. Mas ninguém pode assistir a outra com eficiência se não procurar a edificação de si mesmo. Olha aí a reforma íntima. Como que eu vou ajudar o meu irmão de caminhada se eu não consigo me ajudar? Se eu não tenho dentro do meu coração a mansietude, a calma diante das dificuldades, a capacidade de perdoar, como que eu vou ajudar o próximo? Ninguém medicará com proveito se não adquirir um espírito de boa vontade para os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança
se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo. Em razão disso, as melhores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis, que disseminam em nossa volta a alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. A caridade essencial trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinos do Divino Mestre, segundo o Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. E aí voltamos ao nosso poema que eu li no início, quando fala: atende e terás contigo a alegria doce e bela. A caridade é Jesus, buscando-te junto dela. Então, aonde nós vamos encontrar Jesus? Na caridade, no amor ao próximo, é nos servir, é sermos úteis. Assim vamos encontrar Jesus. E assim estaremos protegidos e guiados pela espiritualidade amiga, que nos protege e nos fortalece a cada instante. Mesmo diante das dificuldades, eles estão sempre conosco, nos ajudando e nos auxiliando. E para termos eles junto de nós, precisamos elevar a nossa alma, o nosso espírito. E como que fazemos isso? Através da reforma íntima, através do amor, colocando o amor em nossos corações, em todas as nossas tarefas, sendo na vida pessoal, na vida material, de trabalho, nós sempre temos que colocar o amor na frente. Então, que Jesus nos ampare e nos abençoe, e eu passo agora a palavra para o Lucas. Meus irmãos, boa tarde a todos. Conforme a gente viu até aqui, o nosso estudo diz respeito à lei de amor que se expressa, que é materializada por meio da caridade. Como a música que a gente canta, né, lá fora com as crianças, quase todos os sábados, que diz para a gente: quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Não é à toa, meus amigos, que a gente estuda com frequência esse tema, e nunca será demais voltarmos a ele, porque diz respeito ao grande caminho que a gente tem da nossa melhora individual e da construção de uma sociedade bem diferente da que nós vivemos hoje em dia. O caminho para vivermos uma sociedade fraterna, onde impere o respeito, a solidariedade, a empatia, a preocupação com o outro, o respeito recíproco aos direitos, às prerrogativas uns dos outros, passa pela caridade, que é o ato de amarmos, cuidarmos dos nossos corações no sentido de sermos criaturas melhores, porque naturalmente nós vamos agir também de maneira melhor. Pois bem, nos ensinando essa lição, Jesus nos deixou uma das parábolas mais belas e possivelmente conhecida por todos nós, que é a parábola do bom samaritano. E é interessante, meus irmãos, porque todo o estudo das lições de Jesus sempre traz nuances, detalhes, que às vezes a gente não percebeu
ou até então não se atentava ou até mesmo desconhecia. A figura do samaritano mesmo, hoje em dia, se a gente fala assim, aquela pessoa ali é um verdadeiro samaritano, imediatamente, devido à parábola que Jesus deixou, nos vem a ideia de uma pessoa boa, caridosa, piedosa, que tem um coração cheio de compaixão. Mas o samaritano não tinha essa acepção à época do Cristo. E aí nós vamos entender por que Jesus colocou o samaritano como aquele que teve piedade, que teve compaixão, que amparou a vítima que estava caída na estrada. Se a gente procura, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender, em um dos pontos da introdução, intitulado Notícias Históricas, nós vamos ver Kardec nos explicando o seguinte: após o cisma das 10 tribos em Israel, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sob os romanos a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Os samaritanos, ou seja, aqueles que habitavam a Samaria, estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá, mais ao sul. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a divisão e não terem que vir a Jerusalém na época da celebração das festas religiosas, por exemplo, na época da Páscoa, construíram para si um templo particular, que era no alto, meus irmãos, do Monte Gerizim, lá na região da Samaria, e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esses foram posteriormente anexados. Então, para a gente compreender, se a gente pega hoje na nossa Bíblia o Velho Testamento, mesmo na nossa Bíblia hoje, passados aí 2000 anos após o Cristo, nós vamos ver no Velho Testamento os 5 primeiros livros eram os livros de Moisés. Vamos ter lá Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio e Levítico. Esses 5 livros eram comuns aos judeus e aos samaritanos. E os livros posteriores, se a gente pegar no Velho Testamento, Salmo, Davi, os livros de Salomão, se a gente pegar, por exemplo, os profetas, o livro de Elias, de Jeremias, etc., nenhum deles os samaritanos admitiam. Ou seja, além deles se aterem somente ao legado de Moisés, além disso, eles, para não terem que ir a Jerusalém, construíram um templo no alto do Monte Gerizim. Tanto é que, talvez os irmãos se lembrem, houve um episódio onde Jesus se aproximou de uma mulher samaritana. E a grande dúvida dela, ela estava junto do poço de Jacó, que era uma fonte permanente de água na Samaria. Jesus, ao se aproximar dela, ela perguntou: Senhor, onde é que nós temos que adorar a Deus? No alto do monte Moriá, em Jerusalém, onde está o templo de Salomão? Ou cá no Monte Gerizim, onde nós samaritanos construímos o nosso templo? Aí Jesus disse para ela: mulher, dia chegará em que Deus será adorado em espírito e verdade. Não vai precisar de um templo, de um lugar específico. O templo mais sagrado onde o Pai vai habitar vai ser dentro do coração de cada criatura. Respondendo a mulher samaritana. Então, meus irmãos, vejam só. Para os judeus ortodoxos, os samaritanos eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados, ou seja, perseguidos, e eram discriminados entre os judeus. É como se nós tivéssemos, devido a uma divergência religiosa, uma profunda cisão entre aqueles dois povos que tiveram a mesma origem, que tinham a mesma raiz étnica e religiosa em comum, e que, num determinado momento, por divergências religiosas, resolveram o quê? Romper-se. Tanto é que nem entre eles se casaram. Ou seja, tivesse um rapaz samaritano que se afinizasse por uma moça judia, nada feito. Não podiam se casar.
Portanto, mesmo sendo no seio de um mesmo povo, o povo samaritano era considerado um povo que? Impuro, inferior, desprezado e, portanto, de menor valor para os judeus. Foi aí então que Jesus contou a parábola do bom samaritano, mostrando para a gente, meus irmãos, o seguinte: não importa a crença religiosa que a gente ostenta, a quantidade de conhecimentos religiosos que a gente já possui, quanto nós já lemos, quanto nós já frequentamos, ou a quantidade de vezes que a gente frequenta um determinado tempo de uma ou outra escola religiosa. Nada disso é o importante. O que importa? O amor que a gente tem conosco, o sentimento de compaixão, a capacidade de nos tocarmos pelo sofrimento alheio, interrompermos a nossa rotina, aquilo que a gente estava fazendo, nos colocar no lugar daquele que sofre e amparar, assistir, ajudar. Mesmo que para isso percamos tempo, tenhamos que gastar dinheiro, tenhamos que de alguma forma nos sacrificar, o nosso conforto, a nossa comodidade, nos atrasar ou qualquer coisa semelhante. Porque naquela parábola, o homem que descia de Jerusalém para Jericó foi assaltado e jogado semi-morto na estrada. Passou um sacerdote e foi indiferente. Passou um levita e também foi indiferente. E o samaritano, considerado impuro, parou, desceu do cavalo. Portanto, ele estava viajando, ele tinha um ponto de origem, tinha um destino. Ele não estava ali com a missão de socorrer os viajantes, pelo contrário, estava na rotina habitual dele, destinando-se a um determinado ponto ali na região. Mas ele desce do cavalo e não só isso. Ele lava as feridas daquela vítima, o coloca sobre o cavalo, leva-o a uma hospedaria mais próxima, onde ele pudesse ter ali uma higiene, alimentar-se, ter onde se deitar, onde se recuperar das dores que sentia. E ainda diz ao hospedeiro que na volta, qualquer outra despesa que tivesse, ele pagaria, de maneira que o hospedeiro não teria que se preocupar com os gastos, com a despesa que aquele homem iria gerar. Então, meus irmãos, quando Cristo nos conta essa parábola, ele colocou muito acima do sacerdote e do levita a figura do samaritano. Não por ele ser samaritano, ou seja, Jesus não invertia a importância de um ou de outro, pelo contrário, Jesus colocava em primeiro lugar aquele que é capaz de amar, quem é capaz de servir, quem foi capaz de sentir compaixão, de sentir piedade, de amparar aquele que necessita. E vejam que interessante, meus irmãos, ainda a respeito da parábola do bom samaritano. Certa feita, nosso querido Chico Xavier emitiu a seguinte opinião, comentando essa parábola. Ele nos dizia o seguinte: na parábola do bom samaritano, um ensinamento considerado antigo, há dentro dele uma nota de profundo significado. É que, dentro da parábola, existem as qualificações, menos uma. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de malfeitores que o feriram e o deixaram sem qualquer comiseração. Em seguida passou um religioso que o viu e seguiu adiante. Veio depois um levita que o viu também e passou adiante. Em seguida veio um samaritano, homem considerado até mesmo sem qualquer qualificação religiosa, era um samaritano e fez ali o papel da caridade, do amor que devemos uns aos outros. Em seguida apareceu o hospedeiro. Todos os que apareceram foram qualificados por Jesus, menos um, a vítima. A vítima era um homem, e o homem, seja quem seja, merece o nosso respeito.
A vítima era um homem que na parábola não se sabia quem era. Se ele era abastado ou menos abastado, se ele era amadurecido, se era jovem, se ele era um elemento da sexualidade dita normal ou uma criatura filiada a conflitos sexuais muito grandes. Nós não sabemos a que raça pertencia aquele homem, de onde ele vinha, para onde ia, a que família pertencia, o que é que ele buscava. A vítima era um homem e, portanto, poderia, na parábola, ser qualquer um de nós. Então vejam, meus irmãos, que seja quem seja, dentro do nosso convívio humano, desde que esteja ao nosso alcance e que quem esteja à nossa volta esteja precisando, ele é sim merecedor da nossa atenção, da nossa compaixão, do nosso auxílio, do nosso desejo sincero de servir e ajudar. É interessante, dentro do estudo da parábola do bom samaritano e do tema da caridade, nós observarmos o seguinte: na história que a Cris leu há pouco para nós, chamada A Única Dádiva, Pedro encontrava-se muito cansado junto do povo a quem ele procurava ajudar. Isso porque, meus irmãos, a própria casa de Pedro em Cafarnaum tornou-se um ponto de encontro e uma referência onde normalmente se encontrava o próprio Cristo. E era por isso que muitas vezes infelizes, criaturas em sofrimento de todos os tipos, de todas as origens, procuravam Jesus e os discípulos em busca de socorro, de auxílio. Foi quando então Jesus explicou para Pedro que as moedas vinham de Joana de Cusa, os ungüentos de Zebedeu, o manto da casa de Carpo e todas as outras dádivas que chegavam até a casa de Pedro, que era na verdade um ponto de ensino do Evangelho, nada mais faziam Pedro e os apóstolos do que simplesmente distribuir e entregar. Que a única dádiva, a única situação que de fato era dada por Pedro, por Tiago, por João, pelos apóstolos, era o amor que eles tinham e que podiam entregar àqueles que os procuravam. Pois bem, meus irmãos, o que vem depois e é o que nós vamos compreender. Os anos se passaram, Jesus, depois de 3 anos que começou a ensinar o Evangelho, veio para Jerusalém, teve o seu martírio, aconteceu o Calvário, a perseguição e morte do Cristo. Passado alguns anos, os apóstolos voltaram para Galiléia, resolveram situações particulares e algum tempo depois transferiram-se para próximo de Jerusalém. Mais especificamente para uma casa que ficava à beira da estrada, na estrada que ligava Jerusalém a Jope, que era um porto da Palestina. Era um porto muito conhecido e frequentado, por onde normalmente se chegava e se saía da Palestina, tal como acontecia também em Cesareia. Pois bem, conta o livro Paulo Estevão para a gente que, desde que viera do Tiberíades para Jerusalém, Simão transformara-se em célula central de grande movimento humanista. Os filósofos do mundo sempre ensinaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano da ação pessoal ao lado dos mais infelizes da sorte. Jesus renovou, com exemplos divinos, todo o sistema de pregação da virtude. Chamando a si os aflitos e os enfermos, inaugurou no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social. As primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos ao influxo amoroso das lições do Mestre. O fato, meus irmãos, é que hoje, nós, na atualidade do mundo, que conhecemos Sistema Único de Saúde, assistência social, médico da família, enfim,
toda uma estrutura de amparo e de assistência para que todos da sociedade sejam atendidos, ao tempo do Cristo nada disso existia. Era por esse motivo que a casa de Pedro, doação de amigos do caminho, estava sempre repleta de enfermos e criaturas sem esperança. Eram velhos a exibirem úlceras asquerosas, procedentes de Cesareia, loucos que chegavam das regiões mais longínquas, conduzidos por parentes ansiosos de alívio, crianças paralíticas da Idumeia nos braços maternos, todos atraídos pela fama do profeta Nazareno, que ressuscitava os próprios mortos e sabia restituir tranquilidade aos corações mais infelizes do mundo. Natural era que nem todos se curassem, o que obrigava o velho pescador a guardar consigo todos os necessitados com o carinho de um pai. Ou seja, o que aconteceu então na casa do caminho? Virou um grande abrigo, uma grande enfermaria. Era a casa de Pedro, na beira do caminho de Jerusalém a Jope, que, além de uma enfermaria, era também um abrigo, um albergue, um orfanato, um asilo, tudo isso no propósito de atender os esquecidos da sociedade. Recolhendo-se ali com a família, era particularmente ajudado por Tiago, filho de Alfeu, e por João, mas em breve Filipe e suas filhas também se instalaram em Jerusalém, cooperando no grande esforço fraternal. Então, meus irmãos, após a ida do Cristo, o grande templo cristão, o primeiro templo cristão do mundo, veio a ser justamente qual? A casa do caminho. Aquele pouso de paz. Pode pedir. Então, meus irmãos, a casa do caminho, como ficou conhecida, e os primeiros cristãos chamados de irmãos do caminho, era aquele pouso onde se encontrava paz, se encontrava ajuda, se encontrava auxílio, se encontrava socorro e amparo àqueles que a sociedade simplesmente esqueceu ou ignorava, largados, aos vales dos imundos, como existia nos arredores de Jerusalém. E dentro desse contexto é que nós vamos agora contar uma história com a qual nós vamos encerrar nossa participação de hoje. Essa história trazida por nós, por irmão X, está no livro Contos e Apólogos e tem por título A Esmola da Compaixão. Vamos ver. De portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta em rumoroso tumulto. Então era uma multidão, muita gente que ia procurando ajuda lá na casa do caminho. Eram doentes desiludidos que vinham rogar esperança, velhinhos sem consolo que pediam um abrigo, não tinham onde dormir nem onde ficar, mulheres de lívido semblante que traziam nos braços crianças limitadas que o duro guante do sofrimento mutilara ao nascer, e de quando em quando, grupo de irmãos generosos chegavam da via pública, acompanhando alienados mentais, para que ali recolhessem o benefício da prece. Então, todos os necessitados tinham naquele único ponto a esperança do abrigo, do amparo, do acolhimento, do alívio, de atender suas necessidades mais simples, como a do alimento, do agasalho. Numa sala pequena, Simão Pedro atendia prestimoso. Fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões recebidas no contato com as hipocrisias do mundo, o antigo pescador acusava irritação e fadiga a se expressarem nas exclamações de amargura que não mais conseguia conter. Então Pedro, meus irmãos, era a figura central da casa do caminho. E os trabalhos eram muito ásperos. Imaginem, por exemplo, enfermos chegando todo dia, a toda hora.
No livro Paulo e Estevão mesmo, nós vamos ver que um dos enfermos que chegou à casa do caminho com uma febre altíssima, quase às raias da morte, foi justamente quem? Estevão, que, amparado, acolhido, atendido, tornou-se depois o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro a morrer por amor ao Evangelho e a Jesus. Então, o trabalho era muito, as necessidades eram grandes, os problemas, cada dia tinha um problema novo, e Pedro estava muito cansado. Observa aquele homem que vem ali, de braços secos e distendidos, gritou para Zenon, o companheiro humilde que lhe ajudava. Aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo que sofra agora as consequências? Era o que Pedro dizia. E pedia para que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Então falou, não deixa ele vir aqui perto de mim não, que eu estou sem tempo agora para atender Roboão, né? Logo após, indicando mulher cheia de feridas que se arrastava, andava com dificuldade, procurando por ele, exclamou enraivecido: o que procuras, infeliz? Aproveitaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouviste o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que espancavas até a morte. Fora daqui, sai da minha frente. E, a desmandar-se nas indisposições de que se via tocado, em seguida gritou para um velho paralítico que lhe pedia socorro. Então veio um terceiro senhor, procurando pela ajuda de Pedro, e ele então falou com ele: como não te envergonhes de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o ceitil, ou seja, as migalhas das viúvas e dos órfãos? Suas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é o que prende os seus pés. E por muitas horas fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra com palavras vivas e incisivas, cheias ali de rigor e de falta de caridade, as deficiências e os erros de quantos lhe vinham suplicar reconforto. Então, meus irmãos, o que acontecia ali com Pedro? Movido pelo cansaço, pela fadiga, eis que Pedro, conhecendo para alguns daqueles que frequentavam a casa do caminho as origens de suas dores, de onde derivavam os sofrimentos que agora eles experimentavam, eis que Pedro tocava nas feridas. Ou seja, todos nós que sofremos na vida, nós sabemos hoje ainda com mais clareza, pela doutrina espírita, pela lei de causa e efeito, sofremos por uma razão justa. Nós demos motivo ao sofrimento que a gente atravessa. Entretanto, não é por isso que Jesus nos despreza ou espera que a gente colha com todo o amargor as sentenças que nós lavramos para nós mesmos. Pelo contrário, Jesus nos disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes da alma, que precisam do Evangelho, como fonte o quê? De soerguimento, de levantarem-se, de darem a volta por cima, de construírem uma vida nova. É para eles que eu vim. É como se Jesus sempre lembrasse isso aos discípulos, o que naquela noite Pedro acabou se esquecendo, pelo cansaço, vendo que aquelas 3 criaturas, agora cheias de sofrimento, haviam plantado tudo aquilo na vida que a levaram até ali. Todavia, quando o sol desapareceu distante e a névoa do crepúsculo do fim da tarde invadiu o suave refúgio, um modesto viajante penetrou naquele quarto estreito, trazendo nas mãos grandes feridas sanguinolentas. Então já era fim do dia, o movimento da casa do caminho já havia se tranquilizado,
E eis que chega um viajante trazendo as mãos feridas, com grandes marcas, cheias de sangue. No quarto, agora vazio, apenas o velho pescador se dispunha a ir embora, suado e abatido. Então Pedro já se preparava para descansar, para encerrar o dia dele, quando aquele viajante chegou. O recém-chegado, silencioso, aproximou-se de leve e tocou os ombros de Pedro. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe percebeu, lhe deu atenção, entretanto, gritou com ele de maneira impulsiva: quem és tu que chega a essas horas, quando o dia de trabalho já terminou? Ou seja, como se ele dissesse, né? O que é? O que você está fazendo aqui a uma hora dessa? Né? A casa está fechada, não é hora de chegar ninguém aqui mais. E porque o desconhecido não respondeu, insistiu com inflexão de censura: fale logo, avia-te sem demora, diga depressa a que vens. Nesse instante, porém, deteve-se a observar as feridas de sangue que desabotoavam daquelas mãos belas e finas. Observou os pés descalços, dos quais transpareciam, ainda vivos, os sinais vermelhos dos cravos da cruz. E ansioso, olhou o pé dele, viu também o pé com uma ferida, né, fruto ali de um prego, de um cravo que penetrou o pé. E ansioso, decidiu olhar para o rosto do viajante, do peregrino, encontrando nele o olhar que refletia o brilho das estrelas. Quem que era, meus irmãos? O Cristo, né? Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre e ajoelhou-se em lágrimas, gemendo aflito: Senhor, Senhor, o que pretende do teu servo? Isso, meus irmãos, porque mesmo após o Calvário, mesmo após a volta de Jesus ao mundo espiritual, vez ou outra Jesus aparecia para aconselhar, para ajudar, para consolar, para orientar ou para divertir os apóstolos. Foi então que Jesus reapareceu para Pedro e disse assim para Pedro: foi então que o Cristo afagou-lhe a cabeça e falou em voz triste. Vejam o tanto de amor que Jesus tinha, ainda fez um carinho em Pedro, né, afagando a cabeça cansada dele, e disse: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te, te peço, Pedro, encarecidamente, para os filhos da minha esperança, a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou o rosto nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero, e quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, no aposento isolado somente havia a sombra da noite que avançava de leve. Jesus já havia desaparecido novamente. Não é à toa, meus irmãos, que na passagem de hoje do Evangelho nós vimos o seguinte trecho: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. E eles então: Senhor, quando é que foi que nós te vimos com fome, com sede, nu, preso, enfermo e te ajudamos? Foi quando eles responderam: todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos,
Terminados os comentários da tarde, que através do Consolador prometido nos explicou, né, o que necessitamos para ser salvos, ou seja, para encontrar a paz que todos nós buscamos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Paulo de Tarso que nos faça a prece. Amado Mestre Jesus, neste momento elevamos o pensamento até vós, para agradecermos mais esta oportunidade de aprendizado dos seus ensinos evangélicos, contidos no Evangelho, e que nos dão uma orientação sincera e verdadeira na nossa caminhada aqui na Terra. Que abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que não nos falte o bom ânimo, a fé e a coragem em nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas nos livra-nos de todos os males, porque vosso poder e a vossa glória, para todo sempre, que assim seja. Com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião evangélica da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos forem receber o passe, pedimos que forme a fila. Estelita vai ter médico? Vai ter médico. Quem for receber a ficha, permaneça sentado.